Ok, o que fazer para mudar a minha vida? Claro, a Mora não é a primeira pessoa a fazer esta pergunta. A primeira coisa que se deve fazer para mudar a sua vida, querida Maura e a todas, é aprender a manter a sua vibração elevada. Porque todo dia entra algo no seu coração, entra algo no seu campo energético, entra algo na sua mente e, portanto, é importante, é de fundamental importância que cada um de vocês, ou cada uma de vocês, aprenda a mudar a frequência que entra em ressonância com a sua vida, com a sua mente. Em palavras miúdas, é aprender a gerir os pensamentos. Pensamentos são imagens. Quando falamos de crenças, de bloqueios, de padrões que impedem a realização dos sonhos, dos desejos na vida adulta, estas crenças, os bloqueios, os padrões foram impregnados, foram implementados na sua mente, no seu inconsciente ou na sua mente subconsciente lá na infância. E na fase adulta, você já é responsável por fazer o quê? Por transmutar toda esta energia, toda esta frequência energética negativa. Você é responsável por ressignificar as memórias, as histórias que, sobre forte impacto emocional, criaram este sentimento. Nada disso será possível sem que antes passes por um processo de limpeza emocional. E é um processo que muitas vezes poderá causar-te dor. Eu confesso-vos que quando comecei o meu processo de limpeza, eu tive aquilo que nós chamamos de catarse emocional, que são aquelas reações naturais. Deu-me dor de barriga, deu-me uma indisposição, que eu perguntava, mas eu estou a me curar, estou a me tratar ou então estou a piorar a situação? Claro que era natural que eu me sentisse mal emocionalmente, primeiro porque eu precisei relatar, abrir aquela ferida que aparentemente estava curada, mas era só um tecido necrosado e eu precisava realmente de uma cura profunda. E então aquela dor, já que o cérebro não distingue o que é real do que é imaginário, na medida em que eu ia relatando o ocorrido, a dor naturalmente vinha, mas não ficava por ali. Vinha então aquela reação que é a que nós chamamos de catarse emocional. Doía-me a barriga, uma indisposição. E é natural, ao passar por um processo de cura emocional, ao passar por um processo de ressignificação, para mudar a sua vida, você precisa naturalmente passar por este processo. Qual é a minha recomendação? Mantenha-se o máximo que puderes de vibração elevada, de vibração positiva. Gosta de cantar? Cante, mas cante uma música alegre para elevar a sua vibração. Aprenda a mudar a frequência. Ok, está em um lugar, numa mesa onde tudo aquilo que estão a tratar são assuntos que te remetem à dor, são assuntos que tornam-se num gatilho emocional. Saia dali, mude a frequência, mude, se possível, de mesa, mude o assunto. Mudar a frequência dos seus pensamentos e das coisas que entram em seu campo energético é importante. Helena White diz que devemos controlar as avenidas da alma, devemos controlar essas autoestradas que vão diretamente à nossa alma. Tudo o que está ao seu redor é feito de átomos, portanto, tudo
é energia, e toda energia apresenta a lei da polaridade oposta. Tem o lado positivo e o lado negativo. Tem o positivo e o negativo. Tem o lado sombrio, tem o lado bom. É uma questão de escolha. E escolhas são necessárias. Em todos os momentos da nossa vida, nós precisamos escolher. Tomar a decisão de escolher aquilo que é melhor, aquilo que é certo do nosso ponto de vista. Mas este ponto de vista, ele reveste-se de uma tomada de consciência. De uma tomada de consciência. Logo, em qual polaridade você se encontra agora? Qual é a polaridade que você escolheu? Você escolhe qual delas viverás. E, por último, não menos importante, você tem o poder de utilizar as palavras e os sentimentos a seu favor. Logo, ao invés de proferir palavras negativas, como é que eu posso mudar a minha vida está mal. Não, mantenha-te só na pergunta, como posso mudar a minha vida? E não, a minha vida está mal, porque só esta palavra, minha vida está mal, tem um significado que por si só já está impregnado na sua mente. E toda vez que proferires esta palavra, vêm todas as lembranças que te remetem ou que dão significado a esta palavra. Portanto, modificar a sua própria vibração é um exercício constante. E aproveitando essa afirmação, gostava de partilhar que existe um exercício, afirmação de palavras positivas. Eu sou linda, eu sou abençoada. Eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu sou a menina dos olhos de Jesus Cristo, eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou linda, eu sou abençoada. Escreva todas as palavras negativas e traga na polaridade certa, na polaridade positiva. Há um experimento de Masaru Emoto, um fotógrafo famoso, fez um experimento, fez uma experiência. Ele entendeu o poder da mente humana e das palavras por meio de alguns testes. Como sabeis, Deus criou o universo, Deus criou o cósmico por meio da palavra e criou o ser humano por meio da sua mão e soprou o fôlego de vida. Então, tudo foi materializado no cosmos por meio do poder da palavra. Deus colocou o poder na palavra e continua até hoje. E sendo imagem e semelhança de Deus, tudo aquilo que nós dissemos, tudo aquilo que nós proferimos, as nossas palavras são carregadas de poder. No entanto, se as escolheres com todo cuidado, intencionalidade de transformar a sua vida, claro que você terá um resultado diferenciado. Emoto pegou a água da torneira e colocou em alguns frascos para congelar. Após o congelamento, ele rotulou cada frasco com palavras positivas e outras com palavras negativas, direcionando a cada um dos frascos. De forma bem intencional, palavras positivas para um frasco, palavras negativas para o outro frasco. O que aconteceu é que o frasco onde as palavras dirigidas foram positivas transformou-se em cristais super, só vendo. E ele fotografou. Já as palavras negativas no frasco também teve um resultado. No frasco onde estavam os rótulos de palavras positivas, o amor e agradecimento, as moléculas da água deste fotógrafo naturalmente